Então, toda vez que tivermos um problema, não consultemos o intelecto vazio, o intelecto linha horizontal. Ora, modifiquemo-lo pela busca de Deus na grande vertical do amor, e o amor responder-nos-á com segurança. Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, a quem aprendemos a amar, aquele homem extraordinário da África do Sul, que desejou a liberdade do seu povo, nos seus discursos fluentes, na periferia de Johannesburg, no Soweto, o bairro miserável de 1 milhão de afrodescendentes, das várias tribos Zulu e outras, porque a sua palavra era candente, foi levado ao cárcere, foi condenado à morte pelo crime de pedir liberdade. A pena de morte foi comutada em prisão perpétua, e ele esteve em uma solitária por 19 anos, sem falar com ninguém, sem ver o sol, naquele cubículo infecto, mas negou-se a morrer por amor aos seus irmãos. Escreverá ele mais tarde que ficava contando, repetindo números, para não enlouquecer no silêncio, que era a técnica perversa dos arianos que governavam o país. Até que muitas vezes fizeram-lhe a proposta: renuncia ao ideal da liberdade, lhe daremos liberdade. Prefiro a morte, o holocausto. Meu líder, Jesus, preferiu a cruz para poder nos ajudar na salvação. Eu que desejo a liberdade dos meus irmãos de todas as raças, porque não era apenas contra o afrodescendente, era também contra o asiático, contra o indiano, qualquer que não tivesse o sangue europeu, especialmente holandês, inglês, de preferência, era execrado. Então ele era o pastor das almas detestadas. Foi transferido para uma outra cela, onde esteve 9 anos, até que foi posto em liberdade. Mas ao ser posto em liberdade, Nelson Mandela, apóstolo da paz e do amor, candidatou-se por injunções políticas da época ao cargo de primeiro mandatário do seu país, e foi eleito presidente por afrodescendentes, por Zulus, pelas tribos e pelos brancos que permaneceram no país. E o momento culminante da sua vida é quando ele vai tomar posse, sobe os degraus do palanque e vem um homem branco, acerca-se-lhe e diz-lhe: Senhor, eu fazia parte da hedionda segregação racial, do apartheid, e estou aqui porque tenho ordens de o matar, para que não assuma a presidência da República. Mas diante do Senhor, eu quero lhe dizer que a sua beleza íntima mudou os meus propósitos, e eu venho para que o Senhor faça de mim o que quiser. Não lhe venho pedir perdão, venho render-me. A sua grandeza venceu-me. Aqui estou. E tomando do revólver, com as balas, apresentou a Nelson Mandela. E este homem abraçou o quase assassino e trouxe-o para que ficasse ao seu lado durante a posse, e nomeou um daqueles que deveria zelar pelas liberdades da África do Sul. É o poder do amor. O amor é um tanto misterioso, porque ele é capaz de mudar a estrutura do próprio planeta. O grande filósofo grego um dia disse: dai-me uma alavanca, um ponto de apoio, e eu erguerei a terra. Então a doutrina espírita hoje nos vem dizer: expliquemos o amor, e é com o ponto de apoio da caridade
Nós ergueremos o mundo e mudaremos a sua estrutura materialista e cruel, dando-lhe um sentido e um significado até hoje ainda não experimentados. Porque o amor é dúlcido como um perfume, penetra, à semelhança de um unguento. Ele vai até o cerne da alma e a criatura modifica-se, perde aquela estrutura anterior e adapta-se a esse clima do qual não consegue fugir nunca mais. Há 3 semanas, encontrava-me em uma cidade do estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ia realizar um seminário com uma personalidade de alto coturno da cultura médica da grande pátria americana, o Dr. Bernie Siegel, considerado o maior cirurgião de câncer infantil. Esse homem, para mim, era um ícone. Quantas vezes em palestras modestas evoquei a figura grandiosa, principalmente retirando as suas experiências de uma das suas obras que vendeu milhões de exemplares, Medicina, Amor e Milagres. Quando ele diz, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma laparotomia em campo aberto e olho o organismo, me lembro de Deus. Essa máquina é extraordinária. E quando vejo pacientes que têm fé e que amam, eu sei que se vão recuperar com muito mais rapidez do que aqueles. Um amigo nosso estende uma palestra que fazíamos em Salvador e, referindo-nos ao Dr. Bernie Siegel, ao terminar aquela conferência, perguntou-me jovial: Divaldo, você faria um seminário com o Dr. Siegel? Nós somos amigos dele. Eu não podia acreditar, porque essa personagem estava tão alta, e eu lá embaixo, sem nenhum curso de coisa nenhuma. Eu só sou formado em datilografia, que muita gente nem sabe o que é. E ele era PhD, PhT, PhO, tudo que era PH. Eu então pensei que era uma piada do meu amigo. Então eu disse ao Dr. Cláudio Petrillo, eu nem que fosse desencarnado, reencarnava-me para fazer um seminário com ele. E na última hipótese incorporava no Senhor, porque assim eu teria pelo menos a linguagem médica. Ele sorriu e me disse: então, Divaldo, eu vou dizer a Siegel que você o ama muito. Eu digo: bote amor nisso e dê uma melhorada, porque eu tenho uma profunda admiração e um grande respeito ao eminente mestre. Ele então se foi, e claro que eu esqueci. Alguns dias depois, ele me fez o primeiro e-mail. Eu entrei em contato com o Dr. Siegel, e ele aceitou fazer um workshop com você. Eu não podia acreditar. Naturalmente era um ato de compaixão, porque eu me lembrei de uma anedota, permitam-me, em que um elefante ia correndo com uma formiga sobre a sua enorme cabeça. Então a formiga olhou para trás e disse ao elefante: querido, veja a poeira que nós estamos levantando. Eu era a formiga na cabeça do elefante, não podia acreditar. Então o doutor Cláudio levou a sua preocupação ao hospital de Norwalk, onde ele trabalha, e propôs que se abandonassem as tradições médicas em que valem a doença e o sintoma, e se realizasse a partir daquele momento uma medicina interativa. Primeiro o paciente, depois o sintoma, para curar a doença, a chamada medicina da alma. E falou com tanto entusiasmo que o diretor do hospital lhe disse: Cláudio, mas o que é isso? Isso é medicina interativa. Curar as feridas da alma, cicatrizá-las. A doença está no doente, porque o doente é que merece assistência.